não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Com o nome de Influências Intelectuais que recebi até a década de 90. Eu fiz isso com o propósito de tentar ilustrar para vocês uma certa técnica de absorção de influências culturais. É uma técnica que foi se desenvolvendo, por assim dizer, naturalmente, e que eu considero extremamente importante para que você, podendo reconstituir a história dos seus pensamentos, a história da origem, da formação das suas várias ideias a partir desse complexo de influências recebidas, fundindo-se, por sua vez, com a sua experiência existencial, servisse também para você depois de modelo para a compreensão da própria história das ideias, por assim dizer, da história cultural do meio em que você está. Toda a história que nós escrevemos, toda a nossa apreensão do movimento histórico se baseia, em última análise, nos modelos que nós temos dentro de nós com relação ao nosso próprio desenvolvimento, o nosso próprio senso de temporalidade, nosso próprio senso da formação da nossa consciência. É evidente que essa lista que eu coloquei aqui não abrange tudo, e também eu não posso garantir a exatidão da ordem cronológica de tudo que eu coloquei aqui. Não? Mas o primeiro elemento cultural recebido da minha vida foi a liturgia da Igreja Católica, que eu decorei, na época era missa em latim, decorei por volta dos 9 anos de idade, para ser coroinha, ajudante de missa. Tá certo? Então, aquilo ficou para mim como uma espécie de modelo de tudo que veio depois. E era mais ou menos ali que as coisas se encaixavam, de modo que a primeira visão que eu tive das coisas era aquela que está na missa, quer dizer, a visão da criação, do pecado original, do nascimento, vida, paixão, morte, ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e do juízo final. Na igreja onde eu fui educado, havia vários painéis pintados por um grande pintor brasileiro, Fulvio Penacchi, com imagens do céu, do inferno, do juízo final e várias vidas de santos. E aquelas imagens se impregnaram profundamente na minha imaginação. Eu posso dizer que tudo que veio depois foi como se fosse pedaços que fossem completando, dando, como é que se diz, uma concreção àquelas primeiras imagens absorvidas, tanto do texto da missa, quanto das imagens que eu via ali pintadas, quanto do ensino que eu recebi dos padres, digamos, entre os 8 e os 10 anos, 10, 11 anos. A minha experiência na escola católica foi muito boa, não teve nada desses episódios escabrosos que as pessoas sempre costumam narrar, né? O Bruno Tolentino particularmente narrava que tinha sido abusado por um padre católico. Eu nunca vi nada disso, né? Os padres sempre me trataram muito bem e havia também periódicos espetáculos de teatro com cenas bíblicas, e eu me recordo delas até hoje. Então eu posso dizer que a primeira influência cultural recebida foi esta. A segunda foi quando eu fiz um grupo de amigos que eram de uma família que era muito ligada em música e faziam audições semanais na casa deles. E eles tinham um tio que tinha muita paciência com a gente e nos explicava tudo direitinho. Então eram longas audições comentadas. E ali eu recebi um mar de influências. Por aquela época me caiu na mão uma descrição
da Quinta Sinfonia de Beethoven, que explicava ali, tema por tema, como é que uma coisa ia saindo dentro da outra, né? Como que a coisa era montada. Dava, em suma, a ideia da estrutura matemática da Quinta Sinfonia de Beethoven. E a partir dali foi fácil eu pegar a mesma coisa em inumeráveis outras músicas, de maneira que, sem ter nenhum talento musical especial, eu me lembro que as pessoas tentaram me ensinar piano durante 7 anos, com resultados os mais decepcionantes possíveis. Eu, no entanto, era um bom ouvinte de música e compreendia razoavelmente bem a estrutura das músicas. Muitos anos depois, eu conversando com um maestro, eu descrevi para ele a estrutura. Eu não me lembro bem que composição que era. Acho que era alguma coisa de Bach. E ele olhou para mim e falou: você estudou teoria musical? Eu falei: nunca, eu simplesmente aprendi a ouvir, me ensinaram a ouvir como é que você pega as coisas uma depois das outras e como é que a coisa está montada. Então, esta ideia, vamos dizer, da estrutura matemática oculta, ela ficou bastante clara já naquele tempo por meio dessa prática. Bom, eu não vou recompor a história inteira, depois vocês podem ver aqui, mas a ideia era o seguinte: à medida que eu ia absorvendo essas influências, naturalmente a gente via com muita facilidade o contraste entre diferentes perspectivas, não? Porque logo depois eu me meti no negócio do marxismo e durante anos convivi com o pessoal ligado à militância. Logo em seguida me meti no ambiente teatral, estudando teatro com Eugênio Kuznet, depois estudei cinema e durante um tempo andei muito na órbita da psicanálise, não somente lendo os autores, mas me submetendo a várias psicanálises. Eu creio que fiz 8, né? Então, em cada uma dessas ocasiões, dessas que eu absorvi essas influências, eu não me limitava simplesmente à leitura. Eu procurava, na máxima medida possível, conviver com pessoas que estivessem ligadas àquilo, tá certo? E respirar, por assim dizer, a atmosfera daquela área cultural. Evidentemente, as áreas as mais heterogêneas e conflitantes. À medida que eu fazia isso, eu notava que eu jamais poderia receber profundamente e compreender qualquer uma dessas influências se eu me limitasse à apreensão puramente, vamos dizer, mental daquilo. Era preciso que a coisa se aprofundasse e atingisse, por assim dizer, minha imaginação, meus sentimentos. Então eu tentava absorver a coisa de tal modo que eu visse o mundo como aquelas pessoas viam, né? E como essas influências eram bastante contraditórias e heterogêneas, então o único modo que eu consegui inventar para me adaptar a isso foi justamente a técnica teatral do Stanislavski. Eu já contei para vocês que eu estudei um tempo com Eugênio Kuznet, sem a menor pretensão de me tornar um ator, mas simplesmente pela importância psicológica que aquela coisa tinha, né? E a técnica do Stanislavski era de uma identificação profunda do ator com o personagem, de modo que você, quaisquer que fossem os fatos relatados, as situações apresentadas na peça, você devia procurar na sua memória afetiva situações análogas, não idênticas, evidentemente, mas análogas. E esta ideia de que uma emoção vivenciada por mim pessoalmente pudesse ter uma analogia com outra emoção completamente diferente, vivenciada por um outro sujeito, tá certo? Mas que tivesse, vamos dizer, a mesma estrutura, a mesma ordem interna, e que isto podia ter, no momento da representação, o mesmo efeito cênico, por assim dizer. Quer dizer, você ia produzir as mesmas expressões, os mesmos gestos, as mesmas entonações de voz, né, com que o personagem tinha expressado as suas emoções, você usaria para expressar as suas próprias com o nome das dele. Quer dizer, que você tinha do personagem somente o nome. Assim, o material verdadeiro era buscado em você. Então isso permitia
vamos dizer, uma identificação profunda com pessoas que tivessem, que ou fossem muito diferentes de você, ou que tivessem vivido experiências que em si mesmas eram absolutamente inacessíveis a você. O Eugênio Kuznets é uma personagem que me impressionou muito, porque eu o conheci bem e, por felicidade, eu o conheci na época em que ele estava representando um dos maiores papéis da vida dele, que era o papel do pai de família na peça do Maxim Gorky, Os Pequenos Burgueses. E ele representava um pai de família, um homem honesto, muito severo, muito rígido, mas que não entendia o que estava acontecendo com os filhos. Os filhos estavam mudando, quer dizer, era uma época da pré-revolução russa, né, a sociedade num maior rebuliço, os costumes, os valores mudando do dia para a noite, e o pai não entendia aquilo e ficava absolutamente chocado. E o Eugênio Kuznets era exatamente o contrário desse personagem, era um homem que entendia tudo e que não se espantava com absolutamente nada. Mas na hora que você ouvia representando aquilo, você sentia, né, a dor profunda daquele personagem que via as coisas mudarem, ficava chocado e que só podia traduzir a sua incompreensão em sofrimento. Eu não sei que elementos da memória afetiva o Kuznets usou, da sua memória afetiva pessoal, o Kuznets usou para fazer aquilo, mas eu sei que funcionou barbaramente. Quer dizer, certo, todo mundo vivenciou alguma situação onde você vê coisas acontecendo e não pode compreender, e o máximo que você pode fazer é ficar chocado. Ele deve ter buscado alguma coisa desse tipo na infância dele e funcionou barbaramente. Então, aquilo me mostrou como era possível você se identificar com pessoas completamente diferentes de você, sentindo e vivenciando tudo como elas, sem que isso realmente modificasse você. Quer dizer, você permanecia o mesmo, porque para além dos elementos que o personagem apresentava, você tinha um fundo. Esse fundo permanecia neutralizado durante a encenação, por assim dizer. Mas você estava ao mesmo tempo vivenciando aquele personagem e estava, por assim dizer, observando o personagem desde uma outra profundidade que ele mesmo não alcançava, sem que você o julgasse, sem que você fechasse conclusão a respeito dele. Quer dizer, você estava... Realmente isso me mostrou o que é você assistir uma peça, o que é você ver um filme, o que é você ler um romance. É realmente como se fosse um sonho acordado dirigido. Quer dizer, você sabe que está sonhando, mas nem por isso você deixa de sofrer o que está se passando, né? Sofrer de vivenciar aquilo profundamente. Então, eu fiz a mesma coisa com todas essas influências culturais. Eu as absorvi como se fossem personagens de teatro, sem julgá-las, né, sem exercer nenhuma atividade crítica, mas ao contrário, tentando me identificar profundamente com elas, mas ao mesmo tempo sabendo que era um sonho. Isso permitia também ter, vamos dizer, uma vivência constante da distinção entre o que é o mundo das ideias, o mundo das teorias, o mundo das hipóteses e o que é a realidade vivida. Porque tudo isso se passava dentro da realidade vivida e nada disso, nenhuma dessas teorias, ideias, etc., podia abarcar a realidade como um todo. Elas todas faziam parte da realidade, estavam dentro da realidade e aquilo tudo era como você vivenciar a mesma realidade desde muitos pontos de vista diferentes, sem você se identificar com nenhum desses pontos de vista. Então, tratava-se não apenas de absorver ideias, teorias ou doutrinas, mas fazer um esforço de aprofundar a experiência que estava por trás delas. Ou seja, os atos de imaginação, de sentimento, de julgamento moral, etc., que estavam por baixo do que, por exemplo, um filósofo escrevia com a linguagem mais abstrata e técnica possível. Na máxima medida das minhas forças, eu tentava tratar esses autores desses livros, esses filósofos, como se fossem realmente personagens que eu estivesse incumbido de representar. Então, por exemplo, se eu estava lendo Martin Heidegger, né?
Eu acho que não há um filósofo com o qual hoje eu me identifique menos do que Martin Heidegger. Mas quando eu estava lendo, eu fazia de conta que eu era o Martin Heidegger e que eu estava tentando explicar aquelas intuições para outras pessoas, tá certo? Vamos dizer, do mesmo modo, vamos dizer, bom, você fazer isso com Platão é relativamente fácil, porque ele mesmo monta os seus escritos como peças de teatro. Na verdade, os diálogos são peças de teatro. Então, os personagens têm uma presença muito viva. Você não vê somente as ideias. Tem muitos escritos que se fizeram depois em forma de diálogo. Os personagens são como se fossem abstrações, eles são representações, são alegorias de uma ideia. Mas no caso de Platão, não, você vê personagens vivos. Tanto que eu acho que aquilo poderia facilmente ser encenado num teatro mesmo. Né? Ninguém vai esquecer o personagem do Sócrates, o personagem de Alcibiades, o personagem do estrangeiro no Livro das Leis. Ninguém vai esquecer isso, porque são personagens reais, de certo modo, são teatro. Mas eu tentava fazer isso com todos os autores. Aliás, eu faço isso até hoje. E sem nenhum medo de me contaminar. Do mesmo modo que o ator não se contamina com o personagem, por mais que ele se identifique com ele. Mesmo porque a identificação com um personagem não é possível se não há ao mesmo tempo uma espécie de sub-identificação com os outros personagens, incluindo com os personagens antagônicos. Quer dizer que se um personagem não entende os outros, então acabou a peça. Né? Quer dizer, todos eles têm que saber do que eles estão falando. Então, no teatro, o ator ele vai fazer um trabalho de identificação aprofundada com um personagem em particular, mas ele também vai fazer com os outros personagens, não durante tanto tempo, é claro, mas ele também vai ter que compreender os outros personagens numa medida mais profunda do que o personagem mesmo compreendia. Por exemplo, se você está lendo ali o Otelo, você tem informações que o personagem Otelo não tem. Então, enquanto você, como ator, está preparando o personagem do Otelo, você vai ter que ignorar certas coisas que você, no entanto, sabe. Você, como pessoa real, sabe. Tá certo? Então, evidentemente, para o ator isso não é possível fazer se ele não tiver nenhuma identificação nem remota com os outros personagens também. Tá certo? Então, era assim que aos poucos eu ia articulando um conflito de ideias, um conflito de doutrinas, um conflito de correntes culturais, como se fosse uma imensa peça de teatro, na qual eu representava todos os personagens, um após os outros, ou até simultaneamente. O estado de relativa confusão em que isso me colocava não me assustava de maneira alguma, porque eu tinha dois polos de referência. Um era a própria liturgia da missa, que era uma espécie de visão completa do universo, desde o começo até o fim, e uma visão simbólica, não doutrinal. E, por outro lado, a experiência da realidade mesmo, que nenhuma daquelas perspectivas esgotava. Foi por essa época que me ocorreu uma ideia que eu entrevi obscuramente e que depois eu li com todas as letras nas obras do grande filósofo americano Josiah Royce, certamente o maior filósofo americano. Onde ele diz que o caráter mais notável, tanto da percepção humana quanto do pensamento, é a sua incompletude. Nada do que você percebe inteiro. Tudo você só percebe por um lado, dois lados, por um aspecto, outro aspecto. E, no entanto, você sabe que a coisa está inteira e que ela vai para além do que você está enxergando. Do mesmo modo, os conceitos que você forma, né, os conceitos são apenas, vamos dizer, entidades potenciais que têm a capacidade de ser representadas em entidades reais, mas que não são as entidades reais. Quer dizer, o conceito de uma espécie, é um mero
esquema, é uma forma, né? Esta forma, ela abrange todos os membros de uma espécie só naquilo que eles têm em comum, mas não naquilo que eles têm de individual. E, no entanto, se não existisse nenhum ente individual para representar a espécie simplesmente não existiria. Então, isso quer dizer, o conceito, todo e qualquer conceito, tem o seu coeficiente de realidade garantido por algo que não está nele, que é justamente a sua encarnação em individualidades concretas. Mas ainda, o Royce dizia que nenhuma individualidade concreta é percebida na sua totalidade. E, no entanto, se você só percebesse delas o que está ou na sua percepção ou no seu conceito, você não perceberia absolutamente nada. Ou seja, todos nós estamos o tempo todo captando entidades individuais. Nós sabemos que tudo que existe, existe sob a forma de entidades individuais. Não existe presença real de generalidades. As generalidades estão, por assim dizer, só na nossa cabeça. Mas, por outro lado, essas individualidades são justamente o que nós não podemos apreender no todo. Para piorar um pouco mais, a nossa própria individualidade nós não percebemos no todo. A cada momento você só sabe um certo conjunto de coisas a seu respeito. Só sabe, só percebe, só pensa determinadas coisas. Você nunca pensa a totalidade. E, no entanto, se vocês recuarem algumas aulas atrás, vocês vão ver que este sentimento de individualidade ele está presente em você o tempo todo. Então, conclui dessas observações o Josiah Royce, dizendo que se tudo que existe, existe sob a forma de individualidades, as individualidades são precisamente aquilo que nem o intelecto e nem as sensações percebem, é porque essa individualidade é de natureza teleológica, quer dizer, ela está indo para algum lugar, ela tem uma finalidade, ela está se cumprindo, ela está indo para a consecução de uma meta, e é justamente isso que faz dela uma individualidade real. Você vê que este caráter teleológico não está presente nem nos conceitos e nem nas percepções. E a percepção sensível só percebe o que está presente naquele momento, você não pode perceber o que vai acontecer amanhã. O conceito também, quer dizer, só contém a definição abstrata, por assim dizer, estática, das propriedades comuns a várias entidades do mesmo gênero. Então, aquilo precisamente que faz com que os entes sejam reais, que é a sua individualidade, e aquilo que faz com que nós mesmos sejamos reais, que é a nossa individualidade, isso só é apreendido porque nós temos o dom da vontade e nós estamos nos encaminhando a alguma meta. Então, esta percepção, vamos dizer, da incompletude vem junto com a percepção da meta que realiza a completude. Esta meta não precisa se realizar na vida, mas você sabe que tudo que existe está indo para alguma finalidade. E só nessa finalidade ela se completa. Por exemplo, vamos pegar um objeto mais simples. Eu estou vendo aqui uma mala. Esta mala, no momento, contém algumas coisas. Mas ela já conteve outras no passado e ela pode conter um número indefinido de outras no futuro. Ou seja, ela foi feita, ela existe para ela carregar, para ela conter tudo o que ela pode ao longo de um certo percurso de tempo até ela estragar e ter que ser jogada fora e não poder mais. Quando ela estraga, ela não pode mais cumprir sua finalidade, então significa que a finalidade está cumprida. Nós não podemos conceber nem o mais simples dos objetos, nem uma mala, sem esta ideia da finalidade que está, por assim dizer, embutida nela. E a finalidade é o que dá também o senso de continuidade histórica. Tá certo? Então, é neste nível, vamos dizer, da finalidade e da continuidade histórica que os indivíduos existem, e é nesse nível que nós os apreendemos. Nós não os apreendemos nem com as sensações e nem com a razão. Nós aprendemos por quê? Porque nós somos seres viventes que têm um passado e que se dirigem a um futuro e que visam um estado de perfeição, de completação, por assim dizer. Quando você realiza o famoso verso do Mallarmé, tel qu'un même enfant, l'éternité les change. Todos nós, quando percebemos qualquer indivíduo humano, é isto que nós percebemos nele. Nós percebemos um trajeto em direção a um estado de completação. E sabemos que só nesse nível,
vamos dizer, do ser completo, ele é real. Tudo que você está percebendo do indivíduo agora é só um aspecto, por assim dizer, abstrativo. Por exemplo, o indivíduo, no momento, ele tem uma certa idade, mas ele já teve outras e terá outras ainda. Se ele não for dotado da capacidade de ter idades antes e depois, ele não existe, ele é só um pensamento abstrato. E, no entanto, nós quando vemos um ser humano, nós sabemos disso. Agora, como sabemos? Não sabemos nem pelos sentidos e nem pela razão. Então, existe uma outra modalidade mais profunda de apreensão, que é ligada ao fato de que nós mesmos somos criaturas, por exemplo, teleológicas, que nos dirigimos a algo, que buscamos um estado de completação. Então, a partir desta época, eu já percebi que o fato de eu não conseguir dizer certas coisas, de eu não conseguir descrever ou conceptuar uma certa realidade, não impedia que eu a compreendesse perfeitamente bem. Isto, para mim, foi uma descoberta definitiva. Por exemplo, quando nós conhecemos um ser humano, conhecemos profundamente alguém que a gente ama, que a gente convive todos os dias, né? Você tem uma visão muito real desta pessoa. Esta visão, na maior parte dos casos, coincide com a que ela tem de si mesma. Você compreende a pessoa tal como ela se compreende a si mesma, ao ponto de que você, em certos momentos, é ela, no sentido stanislavskiano da coisa. Quer dizer, você é capaz de sentir o que ela está sentindo, de se colocar situações, vamos dizer, decisórias nas quais ela vive, saber como ela vai decidir, até tomar decisões por ela, com as quais depois ela concorda perfeitamente bem. E, no entanto, se eu tivesse que expor o conteúdo de todo este conhecimento, eu jamais conseguiria. Qualquer pessoa que nós conheçamos é indizível e, no entanto, é perfeitamente cognoscível. Vocês estão acompanhando isso aqui? Estão entendendo aí, turminha do Instituto? Então, a partir daí, eu comecei a não ligar muito, vamos dizer, para o conteúdo expresso das filosofias, das obras, etc. Porque eu sabia que sempre por trás delas havia muito mais coisa. E que sem essas coisas que tinham por trás, aqueles escritos, aquelas palavras não faziam sentido nenhum. E sabia também que se eu quisesse compreender uma filosofia, eu tinha que preenchê-la justamente deste conteúdo indizível. Então, resultado, toda a história da filosofia, toda a história do pensamento, toda a história da cultura, começou a me parecer, vamos dizer, como uma troca de informações superficiais sobre um fundo de percepções comuns que todo mundo tinha e ninguém conseguia dizer. Ou seja, não apenas estamos todos no mesmo mundo, mas nós conhecemos o mesmo mundo, embora ele ultrapasse nossa capacidade de dizê-lo, de representá-lo ou de simbolizá-lo de qualquer maneira. Quer dizer, aquilo que foi simbolizado, por exemplo, nas artes, se você pegar todas as obras de arte que o ser humano fez desde que existe, tá certo? Obra de pintura, de teatro, de literatura, de música, tudo. É claro que isto é, vamos dizer, um fragmento infinitesimal do conjunto das experiências, né? E, no entanto, se for separado deste conjunto das experiências, começa a não fazer sentido nenhum. Então, de cara, nós sabemos muito mais do que podemos dizer. Pior ainda, nós nos entendemos perfeitamente sobre este fundo indizível. Tá certo? Então, isso aí já me apareceu no tempo do curso de teatro. Então, por exemplo, se eu fizesse alguns exercícios para eu me imbuir de um personagem, né? Então, aquele personagem continha em si muito mais do que estava escrito. Ele continha, inclusive, elementos meus, porque se eu não tivesse, vamos dizer, os pontos de analogia com o qual eu pudesse compô-lo, eu simplesmente não conseguiria montar o personagem, né? Então, todas as minhas emoções que pudessem ser usadas como pontos de analogia, pudessem ser retiradas da minha memória afetiva para compor o personagem, estavam virtualmente nele também. Embora o próprio autor da peça não soubesse disso. Mas não soubesse como. De certo modo ele sabia.
O sujeito que, o dramaturgo que monta um personagem, ele sabe das repercussões ilimitadas que a apresentação desse personagem terá na cabeça e no coração de cada espectador. Então o personagem é como se fosse um núcleo, vamos dizer, de emoções possíveis que serão vivenciadas por milhões e milhões e milhões de pessoas. O autor não conhece isso explicitamente, um por um, mas ele sabe disso, ele antevê isso. Ou seja, quando ele compôs o personagem, existe no personagem duas coisas. Existe a fórmula do personagem, que é o que está escrito na peça, e existe o potencial de efeitos que isso terá sobre os espectadores ao longo do tempo. Quer dizer, tem uma coisa limitada, mas essa coisa limitada, fechada, contém dentro de si a fórmula de ilimitadas reações possíveis. E se o dramaturgo não fosse capaz de antever isso, ele não conseguiria conceber o personagem, evidentemente. Quer dizer, se você não sabe como é que um personagem será visto no palco, você não tem como descrevê-lo. Quer dizer, a antecipação da reação do público está embutida na construção do personagem. Então, claro que essa antecipação pode falhar, às vezes. Mas, em geral, quando a peça é boa, não falha, não. Tá certo? Então, se ficou claro para mim, já no tempo ali que eu estava estudando o Stanislavski, que havia uma intensa comunicação entre experiências indizíveis. Indizíveis, mas coparticipáveis. E esse círculo de experiências às vezes atravessava séculos ou milênios. Na medida em que nós somos capazes de entender uma peça do teatro grego, por exemplo, ou até, sei lá, do teatro japonês, do teatro chinês, do teatro indiano. Então, essa constatação, nós sabemos muito mais do que nós podemos falar. E isso quer dizer que todo diálogo filosófico, cultural, que não leva isso em conta, está apenas trocando palavras, tá certo? E não está falando sobre a realidade da experiência subentendida, então não tem valor nenhum. Então, a partir daí, eu deixei de me preocupar se as pessoas iam me compreender ou não. Eu falei, no fundo elas todas vão compreender. Sabendo ou não, elas vão compreender. Por quê? Porque nós todos somos seres humanos, todos estamos dentro do mesmo mundo, todos temos uma estrutura de existência mais ou menos similar e, mais dia menos dia, este fundo indizível aparece e as pessoas se entendem. Vocês imaginam, então, qual não foi muito mais tarde a minha reação quando eu comecei a estudar Wittgenstein, Saussure, Derrida, Todorov, esse pessoal todo que tentava, vamos dizer, reduzir a experiência humana à esfera do discurso, tá certo? E ao ponto de chegar a dizer que não existe experiência que não seja mediada pelo discurso. Ou seja, a estrutura da linguagem, ela determina e limita toda a esfera do pensar. Eu digo, não, ela limita a esfera do dizível, mas a esfera do dizível não significa nada se não existe uma intercomunicação do indizível. Tá certo? Então, se você quer que a esfera do conhecimento humano se limite ao mundo do discurso, você, em primeiro lugar, você está mentindo. Porque como é que o discurso chega até você? Ele chega por meio de ondas sonoras que afetam, né, o seu tímpano. Isto não é discurso, isto é um fenômeno físico. Ou seja, eu nem chegaria a ter a noção de discurso se eu não tivesse um acesso direto às coisas, né? E se eu não as reconhecesse como tais. Por exemplo, se eu não fosse capaz de distinguir um som de uma visão, eu não poderia ter discurso. Porque quando uma pessoa me fala a palavra elefante, a minha reação é diferente daquela que eu tenho quando eu vejo um elefante. Então, esta simples diferença mostra que eu conheço, por assim dizer, a essência de som e imagem antes de poder absorver qualquer noção discursiva, antes de aprender a primeira palavra. Tá certo? E
Essa diferença, vamos dizer, é uma das inumeráveis percepções que ficam embaixo do nosso pensamento discursivo. Daqui a pouco eu vou mostrar. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.